assistência de aula, ela tem que começar com todo um desenvolvimento, um planejamento prévio. Até dá para dizer que a base da assistência de aula, da ida do coordenador em sala de aula, ela é feita previamente, né? Ela vai começar primeiro com o trabalho que o coordenador vai desenvolver do relacionamento dele com a equipe de professores, né? O coordenador ele tem que desenvolver no professor o sentimento de que o coordenador é um aliado e não um fiscal da sala de aula. Então, se não se estabelecer uma relação de confiança entre o professor e o coordenador que está fazendo a observação de aula, não vai dar certo a assistência, né? Em linhas gerais, eu gosto de dividir a assistência, a observação de aula em 5 pontos. O coordenador ele vai com 5 pontos específicos, ele pode desenvolver outros, mas 5 pontos são chave para a observação de sala de aula. O primeiro deles é a autoridade docente. O coordenador ele tem que observar como o professor desenvolve, como ele trabalha, como ele constrói a autoridade docente dele dentro da sala de aula, em relação aos alunos. Um segundo ponto é se as aulas, se o conteúdo desenvolvido tem pertinência com o currículo oficial do Estado de São Paulo. Embora seja flexível, embora seja maleável, seja adaptável, existe um currículo com determinadas diretrizes que o professor tem que seguir dentro da sala de aula. Outra questão importante, se o professor, dentro do conteúdo que ele está desenvolvendo em sala de aula, se ele está tendo o olhar para o desenvolvimento da competência leitora-escritora, que o próprio currículo do Estado de São Paulo trata a competência leitora-escritora como uma competência de todas as áreas do currículo, não só de língua portuguesa e matemática, né? Todas as disciplinas precisam trabalhar, precisam ter o olhar para a competência leitora e escritora dentro do desenvolvimento das suas competências específicas. O terceiro ponto é o domínio de conteúdo. A aula não vai se desenvolver bem se o professor não tiver o domínio do conteúdo específico da área dele, que também deve ser observado. Um outro ponto é se o professor, dentro dessa aula, tem o olhar voltado para a questão da avaliação. Porque assim como acontece na coordenação pedagógica, a avaliação do professor em relação ao aluno ela deve ser contínua, cotidiana. E, em quinto, e não menos importante, tanto o professor quanto o coordenador, ele ter a visão de que ele ter a consciência de que o processo de observação de aula é um processo contínuo dentro da rotina escolar. Ele não pode ser um processo desenvolvido de forma isolada. Ele vai servir para que o coordenador possa observar os pontos frágeis do seu corpo docente, o potencial do seu corpo docente, para que ele possa desenvolver estratégias em ATPC para que possa se sanar essas fragilidades. Qual a importância dela para o nosso trabalho? Principalmente para a formação continuada. Quais são as dificuldades do professor? Mas não só as dificuldades do professor, mas tem ótimas práticas didáticas lá que eu quero que eles compartilhem também com os outros professores. E isso daí já é material para minha pauta da TPC. Tá certo? Então, toda a TPC ela é planejada em cima do quê? Das observações realizadas em sala de aula. Então, eu tenho um foco de observação, eu agendo com os professores o momento que eu estarei na aula dele. Ele passa para mim um plano de aula já elaborado, ele planeja essa aula, tá? Então eu já vou com o material. Eu tenho lá em mãos o caderno do aluno, o caderno do professor, no caso, a situação de aprendizagem que ele está para eu acompanhar, tá certo? Eu verifico também se está dentro do plano de ensino que ele entregou para mim nos primeiros meses do ano letivo. Correto? Então, é todo um trabalho articulado, nada é isolado. Então, já esclareço para os professores também, o meu trabalho é de apoio,
é todo de apoio, não tem nada de fiscalização, não é vigília, não é nada. Nós estamos lá para acompanhar o trabalho dele, para auxiliá-lo. Definidos os indicadores, nós temos um direcionamento. Nós entramos na sala de aula sabendo que nós vamos observar. Por exemplo, se o professor faz a chamada, se eu definir isso com ele, eu farei isso. Se ele faz a chamada, como ele faz, qual é a interação entre ele, o aluno, a interação entre ele, o conteúdo que está sendo abordado, tá certo? Então, nada é de forma isolada, como eu disse anteriormente. Excelente o trabalho que eles apresentaram. Então, a gente tem que partir, assim, vamos falar assim, da valorização do trabalho deles, valorizar o trabalho que eles realizam na sala de aula. Então, em nenhum momento, eu falo assim, eu uso como crítica, pelo contrário.